Hebreus 12, nós estamos falando sobre a consolidação dos discípulos. Houve uma manifestação, a manifestação do Senhor, trazendo essa consolidação. Por espaço de 40 dias, Jesus apareceu aos discípulos e trouxe sobre eles uma palavra, a palavra do reino. Essa palavra, ela tinha o único objetivo: concluir a obra na vida dos discípulos. Os discípulos foram por espaço de 3 anos e meio ministrados com a palavra do Senhor. E essa palavra, ela foi ministrada com o objetivo de gerar neles a pessoa do Filho. Jesus conviveu com os discípulos por espaço de 3 anos e meio. Em Atos capítulo 1, versículo 3 especificamente, você vai encontrar que Jesus esteve no meio dos discípulos por espaço de 40 dias, com muitas e incontestáveis provas da sua ressurreição, e falava com eles a respeito do reino de Deus. E nós estamos caminhando, observando esse ensino de Jesus. Estamos especificamente falando sobre a problemática do coração humano, no ato de medir o tratamento de Deus sobre sua vida, sobre a vida dos outros, sob a ótica do que vimos no ensino de Jesus destinado a Pedro. Logo em seguida que Pedro foi comissionado novamente, vamos dizer assim, quando por 3 vezes ele declara que ama o Senhor e o Senhor diz para ele apacentar as suas ovelhas, a Bíblia diz que ele ouve de Jesus que ele teria um final, já na sua velhice, ele teria uma morte num formato específico. E ele olha para o apóstolo João e ele pergunta para Jesus o que seria dele. O que seria dele? Como que seria o fim dele? O que o Senhor vai fazer a respeito dele? E Jesus enfaticamente repreende Pedro. Já tinha dito a ele: segue-me, independente do que vai te acontecer, Pedro, em outras palavras, segue-me. Mas logo em seguida, ele vem com esta indagação para Jesus. E, é claro, Jesus declara para ele de forma bem enfática, bem firme: se eu quiser que ele permaneça até o fim, que te importa? Segue-me tu. E nós estamos já numa caminhada sobre o ato de olhar para Jesus, seguindo Jesus firmemente, não tirando o foco da pessoa de Jesus, mas firme no Senhor. E aí o texto de Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1, diz que nós temos ao nosso redor uma grande nuvem de testemunhas e que nós temos uma carreira a ser percorrida. A caminhada cristã é essa carreira, e deve-se levar essa carreira como uma maratona. Já percorremos todo esse ensino. Você deve voltar aí na nossa página do Facebook, você vai encontrar todas as mensagens. A partir dessa semana, pois começamos a preparar, estamos buscando melhorar cada dia. Eu quero até parabenizar toda a nossa equipe aqui, os adolescentes, os jovens. Nós temos uma equipe trabalhando intensamente todos os dias. Eu posso dizer a você que todos os dias nós temos pelo menos 3 pessoas, 4, 5 pessoas trabalhando, estudando como oferecer uma melhor qualidade de imagem, melhor qualidade de som. E nós estamos trabalhando bastante. Eu quero parabenizá-los, inclusive, louvar a Deus pela vida daqueles que estão se dedicando. E graças a Deus esse número tem crescido. E nós estamos, nesse momento, observando a intensidade com que nós devemos olhar para Jesus. O verso 2 de Hebreus 12 diz que eu devo olhar firmemente para Jesus, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. E ele também diz que eu devo olhar para o exemplo dele, que ele não teve problema de abraçar a cruz, de ir à cruz, sabendo que haveria uma alegria posterior, que era o fato de se assentar à destra do Pai, alcançar a plenitude da vontade de Deus, salvando as nossas vidas. No verso 2, e é sob a ótica do versículo 3, aliás, que nós estamos nesse momento ministrando, que
que é: considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Na tradução corrigida, declara: considerai atentamente, como que dizendo, dentre todos, ele você vai considerar acima. Vai considerar o quê? Que ele resistiu à oposição dos pecadores. Como assim? E aí a conexão com a série que nós estamos ministrando exatamente nesse momento. Talvez o tendão de Aquiles da grande maioria, de grande parte dos cristãos, é o fato de não conseguir parar de olhar para o defeito das pessoas, ou ter dificuldade de fé, pois não consegue entender o porquê é que Deus trata alguém que deveria receber algo e recebe uma coisa diferente do que recebeu. Isso tem tirado muitas pessoas do propósito. Eu quero lembrar você que olhando para Jesus, você vai receber graça sobre graça. Olhando para Jesus, você receberá todo o entendimento, toda a nutrição para a sua vida espiritual. E aí nós teremos crentes consolidados. Muito bem. E aí, nessa caminhada, nós estamos vendo a complexidade da mente humana, dos desejos da carne. Falamos sobre Gálatas, capítulo 5, versículo 24, que eu e você precisamos crucificar a nossa carne com as paixões e desejos. Os que são de Cristo Jesus, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então, nós estamos percorrendo essa caminhada, e eu quero, nesse momento, dizer para você: assista hoje pela manhã, o que nós ministramos hoje pela manhã, não dá para voltar em todo o assunto, irmãos. A cada mensagem, você não tem ideia como eu tenho buscado utilizar o tempo muito bem utilizado, porque é muito assunto, muito material. E eu quero que você compreenda uma coisa: nós não estamos aqui fazendo outra coisa, a não ser ensinando a palavra. Eu gostaria que você visualizasse isso para a sua vida. Quando você lê a Bíblia, você já sabe, você precisa ler a Bíblia nos dois formatos para o seu crescimento espiritual. Quais são os dois formatos? Eu creio que você já sabe. Vamos lá? Vamos lá? Começa a pensar aí, começa a relembrar, começa a falar com você mesmo. Quais são os dois formatos? Põe a sua mente para pensar. Tem alguém dormindo aí perto de você, dá um apertão aí, dá um empurrão na pessoa, faz alguma coisa. Mas quais são os dois formatos que você tem que ter? Fala para a pessoa aí que está perto de você. Você está em casa, você está convivendo com elas, não há nenhum problema. Essa proximidade já existe o dia todo. Vamos lá? Fala com a pessoa aí do seu lado. Quais são os dois formatos de leitura que você tem que ter para o seu crescimento espiritual? O primeiro formato, a leitura do início da Bíblia até o fim. A leitura com o propósito de ler a Bíblia toda. O segundo formato, eu devo agora ler a Bíblia e estudar a palavra de Deus. Como você vai estudar? Eu estou dando um exemplo para você. Nas pregações, nós estamos ministrando há um tempo sobre Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 3. E é claro, você pode fazer na sua casa com uma ou duas Bíblias de comentário. Você pode fazer com a pesquisa em sites sérios de teologia na internet. Pastor, quais os sites? Eu poderia ajudar você também a descobrir quais são os sites sérios. Você deve ver a formação da pessoa que está falando. A pessoa que está falando no site de teologia, qual a formação dela? Não pode ser somente uma pessoa agradável no falar, mas precisa ser alguém que tenha se preparado para falar da Escritura Sagrada. Muito bem. De acordo com o que nós entendemos, é nesse contato com a palavra, que é pessoal, tem que acontecer por todas as pessoas.
é que uma pessoa é transformada. E essa transformação, ela vai agir na área da percepção humana, na área da alma. A alma, a sede das lembranças, a sede de toda a motivação, a vontade. A alma, a sede das lembranças, dos acontecimentos. E desse armazém de acontecimentos vem a vontade. E essa vontade gera ações, e ações quase sempre motivadas por sentimentos. Falamos um pouco sobre a necessidade de sermos sarados na nossa mente, nas emoções. Se você não resolveu o seu passado, você não terá um presente abençoado e um futuro. Falamos dos princípios hoje pela manhã, textos bíblicos que estão por toda a Escritura. Falamos sobre a necessidade de você manter a sua vida, a sua mente cativa à fé em Cristo Jesus, na fé que Ele mostrou e ensinou para todos nós. Em outras palavras, eu não devo andar fazendo o que me vem na mente, porque a base das minhas ações pode estar impregnado com enfermidade da alma. Quais são as enfermidades da alma? Falta de perdão é a maior delas, eu posso dizer. É quando a pessoa não sabe processar as coisas do passado. E então as suas motivações estão comprometidas, a sua vontade está impregnada com o que é mal. Eu tenho vontade de matar, eu tenho vontade de me afastar daquela pessoa. Eu, quando vejo, me sinto mal, por causa da enfermidade das mágoas, das dores. Automaticamente, a vontade está comprometida. E a vontade estando comprometida, as emoções serão emoções ruins. Muito bem. Tendo observado com você isso, eu quero observar a mensagem de hoje, sob essa ótica. Gálatas capítulo 5, mais uma vez. E aí, finalmente, depois de caminhar bastante, eu cheguei num ponto que eu gostaria muito, que eu estou muito feliz de ter chegado nele, que hoje nós vamos abordar um pouco mais sobre o fruto do Espírito. E eu quero observar com você a diferença dos dois. As obras da carne, aquilo que muito dificilmente nós vemos, eu particularmente vim perceber muito mais no dia de hoje, nesses dias, mas muito mais hoje, né? Essa diferença eu quero ver com você. Vamos relembrar aí a nossa leitura base. Gálatas 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito. Abra sua Bíblia aí, eu acho que eu dei pouco tempo para você abrir, né? Vamos lá? Vamos lá, Gálatas 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, algumas traduções é lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, peleja, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, algumas traduções é glutonaria. Aí quem faz essas coisas, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Em outras palavras, quem comete isso não terá as coisas de Deus, não provará a vida abundante. Quero lembrar que nós estamos aí
o texto bíblico se refere aos crentes. O texto bíblico se refere à igreja. Não está falando das pessoas do mundo. Está falando de quem se converteu, de quem faz parte do corpo. E aí, note o perfil seguinte, versículo 22. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Agora, vamos retornar aí. Aliás, lendo ainda, só para fechar aqui o verso, agora, versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Então, quem é de Cristo, crucificaram a carne. Tomou a decisão, a carne não tem vez na minha vida. Não tem vez. Muito bem. Agora, observe o perfil das obras da carne. Nós abordamos aqui numa mensagem anterior que a carne, ela visa insistentemente a satisfação dos seus desejos. Por isso que o texto diz, crucificaram a carne com suas paixões e desejos. O termo paixão ali significa sentimento desenfreado. Paixão é um sentimento que deixa a pessoa cega. Ela tem que ter aquilo, ela tem que fazer aquilo, ela tem que agir daquela forma e ela não vai dormir direito se ela não fizer, se ela não for, se ela não acontecer aquela situação. Essas obras da carne. E daí só tem coisa ruim, irmão. Só frieza, tristeza, vazio, frustração. Que é aquele crente que orou o dia todo, mas leu a Bíblia até e tal, mas não fez isso o resto da semana, não nutriu a sua vida espiritual, não pôde resistir ao dia mal, à oposição dos pecadores. Vamos situar você aí, ó. Vamos lá, vamos acordar aí, pessoal. Olha só, olha para mim aqui. Nós estamos falando que eu tenho que Hebreus 12, 3, lembra? Considerai, pois, atentamente. Quem? Jesus Cristo, que se manteve firme diante da oposição dos pecadores. Então lá queriam matar Jesus, ele estava firme, tranquilo, se mantinha firme. Como é que é hoje você vê? A pessoa, na primeira cara feia que vê, a pessoa já fica em crise também. Ah, fulano não gosta de mim. Primeiro problema que tem, perseguição no trabalho, se é que é perseguição, né? Se é que é perseguição, aí a pessoa começa a desanimar e eu estou numa tribulação, estou numa prova, estou numa luta. Aí você pergunta para ela que nível de luta é essa. Meu irmão, muitas vezes, eu particularmente já encontrei, né, nos aconselhamentos, aquilo que parecia ser não era. Mas na verdade o coração enfermo vê o que não existe. Pessoas rejeitadas. Por exemplo, você foi rejeitado pela sua mãe, você não resolveu isso ainda. Como é que resolve, pastor? Ouça a mensagem de hoje de manhã, meu irmão, em nome de Jesus. Ah, eu estava dormindo. Acorde cedo domingo que vem que eu vou estar firme no propósito. Em nome de Jesus e você também. Mas está lá gravadinho, vá lá, porque é 1h e pouco de mensagem. Olha só. Você que está ainda sob efeito da rejeição lá. Você não consegue lembrar do passado com alegria, não consegue lidar bem com as coisas que aconteceram. Você é candidato a ver o que não existe no seu tempo presente. Você mesmo na sua vida, você já esteve lidando com alguém que começou a colocar sentimento no coração dos outros que não podia provar? Por exemplo, fulano não gosta de mim, Beltrano não gosta de mim. Não, fulano eu sei que tem alguma coisa contra mim. Irmãos, sem exceção, a maioria dos casos que eu já tratei de pessoas assim, eram pessoas que foram rejeitadas,
e elas reproduziam essa rejeição agora para o tempo presente. É como se visse aquela mãe, aquele pai, na vida das pessoas ao seu redor. Não é o meu colega de trabalho que eu estou vendo, é a minha mãe, é o meu pai que me rejeitou, eu estou transferindo. Preste bem atenção, porque essa pessoa vai chegar na igreja, vai ouvir a palavra de Jesus dizendo: você precisa negar a si mesmo, você precisa tomar a sua cruz. Lembra do texto que lemos? Lucas capítulo 9, versículo 23. Você lembra? Jesus declarou: digo a todos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia. Essa pessoa vai olhar para isso e dizer: mas eu não tenho condições, eu já tenho um problema demais. E é justamente aí que nós estamos enrolados. Por quê? Porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para gerar discípulos autênticos. Ele morreu na cruz do Calvário para você viver uma vida liberta, uma vida sarada, uma vida curada. E aí, você ouve que tem que ser assim, mas na prática da sua vida você não consegue. E nós estamos percorrendo a Escritura, pedindo a Deus: Senhor, vem com o teu poder, vem com a tua unção, vem com o teu bálsamo curando as pessoas. Porque pessoas que não foram resolvidas, não têm seu passado resolvido, não conseguirão ter o que desejam no tempo presente e um futuro abençoado. Quero destacar que futuro abençoado, em primeiro lugar, isso aí eu ia falar no futuro, irmãos, mas eu vou dar só uma palhinha para você agora, uma pinceladinha. Palhinha não, porque a palha queima, né? Só uma pinceladinha. Meus irmãos, nós precisamos ser prósperos. O que é que eu entendo que é prosperidade? Ouve aí, porque isso impactou a minha vida, está impactando ainda. Eu creio que quando eu for buscar Deus especificamente para estudar isso, eu creio que Deus vai mover muita coisa na minha vida e eu vou poder ministrar aqui se for do agrado dele. Mas o que é uma pessoa próspera biblicamente? É uma pessoa que entendeu Gênesis capítulo 1 e 2. Prosperidade, meu irmão. Jardim do Éden, a pessoa de Adão e Eva não precisava acumular riqueza, porque a riqueza estava no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar rico, só era estender a mão, teria comida. Eles teriam que lavrar a terra, lavrar a terra não diz respeito ao pecado, eles teriam que guardar o Jardim do Éden. Meu irmão, você já viu alguém com crise de guardar um cofre, de guardar um lugar abençoado, um lugar rico? O Jardim do Éden era um lugar rico. Segunda característica de prosperidade, família, meu irmão. Família. No Jardim do Éden tinha uma família. Se você já ouviu história sobre uma família rica, que tem riqueza, mas não tem família. Terceiro casamento, o atual vai mal, não fala com os filhos foram idealizados debaixo de toda essa problemática, os filhos estão com a vida toda destruída também. Isso não é prosperidade. A prosperidade do Jardim do Éden é eu ter a convicção de que eu estou na condição próspera. Não vou receber prosperidade. Eu estou na condição próspera, num lugar próspero. Jardim do Éden. Segunda observação da prosperidade, família. Eu estou no lugar próspero e a minha família estava ali Adão e Eva, e ali foi aonde Deus disse: olha, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Eles ouviram isso quando não tinham filhos ainda. E se unirá à mulher. Ou seja, vocês vão encher esse Jardim do Éden aqui.
Terceiro, poderia ser em primeiro lugar, mas eu quero dizer em terceiro porque é a coroa disso. No Jardim do Éden, um lugar abençoado, onde a família está presente, é o território da família, mas território esse coroado com a presença de Deus. Meu irmão, eu pergunto a você, você é uma pessoa próspera? Você poderia dizer que você é uma pessoa próspera? Se você abriu a sua boca aí para dizer que sim, então Eva está do seu lado, feliz da vida, como Eva estava com Adão. E você, Adão, você tem declarado o seu amor à sua esposa, como Adão declarou. Você é próspero? Se você diz que sim, então você tem ouvido a voz de Deus como Adão ouvia. E você não vai receber uma bênção, porque o dono da bênção te colocou num lugar abençoado. Por isso que eu posso ser enviado para qualquer lugar desse mundo. Será o melhor lugar para mim, porque é onde Deus me colocou. E a família, minha família, junto de mim, é o que me garante que eu sou próspero. E a presença de Deus que coroa tudo isso. Você é próspero, meu irmão? Por que eu estou aqui trazendo para aparentemente um assunto que tem nada a ver? Aparentemente só. Por que eu estou dizendo isso? Porque certamente você tem algo que declarou que você não é próspero. Talvez você ficou até calado, porque não pode responder. Seus filhos estão com você? Ah, já casaram, pastor. Mas se você ligar agora, há uma conexão de respeito, de autoridade, de amor. Você nessa semana ouviu a voz de Deus endereçada à sua história, à sua vida. Você está em caos em meio a essa pandemia, essa quarentena. Meu irmão, nós podemos até por um momento ficarmos assustados, mas em caos, não. Não! Por quê? Porque Deus está sentado no mais alto e sublime trono. Deus está no controle de tudo. Não há como permanecer no caos ou entrar no caos. Porque a capacidade que Ele nos dá é de percebermos o que diz a Escritura. Agora, observe, eu toquei nesse assunto só para dar uma chacoalhada aí. Porque há quem diga, há paz, mas não há. A paz, ela é palpável. Pastor, eu não concordo com isso, que com o negócio vai pregar para a gente que nós vamos ter que ser ricos. Meus irmãos, ouça de novo, assista de novo, você não entendeu. E ouça com misericórdia, pedindo misericórdia. A prosperidade foi arrancada com o pecado. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Por quê? Porque no pecado não há nada de bom. Lugar próspero, lugar de tranquilidade é para quem está na direção do Espírito. E agora, parafraseando aí com Gálatas 5. Retorne aí para Gálatas 5. Claro que você já está, eu que passei pela Escritura. Mas eu quero aqui destacar que as obras da carne são tudo de ruim. Eu quis dar só uma balançada aí e agora com o coração mais desejoso da graça de Deus. Observe, as obras da carne, elas estão à procura desenfreada de satisfazer os seus anseios. Prazeres físicos. O que é o prazer físico? Vamos listar aí, versículo 19.
Prazer físico. O corpo quer prazer, é a prostituição. A libertinagem ou lascívia, que é alguém que mostra o corpo, alguém que seduz quem não deveria, né? A mulher, por exemplo, no casamento, ela tem que seduzir seu marido todo dia. Não é? Os homens é que ficam felizes com a frase dessa. Pastor, todo dia mesmo. Que beleza se fosse possível. Né? Não é todo dia que dá para acontecer isso na vida humana, na condição humana de uma pessoa. Mas, se fosse perguntar para os homens, eles iam dizer que seria uma beleza. Né? E, é claro, eu estou buscando dizer para você que isso é para o casamento. No casamento deve haver sedução no sentido de um casal apaixonado, neste sentido. Aí vem a idolatria. Por que a idolatria é obra da carne? Porque a pessoa não suporta esperar aquele que é mais poderoso do que ela. Ela tem que agir para gerar o que ela quer. Então a idolatria dá isso. Você põe um ídolo na frente, você pede a ele, eu já pedi. E eu estou vendo ele aqui. Então, a pessoa atribui isso. Já falamos sobre isso quando lemos Êxodo 32, que o povo de Israel não pôde ver diante deles o líder, que era Moisés, e eles ficaram se sentindo vazios, fizeram um bezerro de ouro para preencher ali o espiritual na visão deles. Então, idolatria. A pessoa não consegue exercer, viver o que diz Hebreus capítulo 11 sobre a fé, por exemplo. Feitiçaria. Ela quer que algo aconteça, então ela pega lá os objetos e pede lá alguma entidade espiritual para que faça o que ela quer. Qual é a visão bíblica? É Deus que age governando todas as coisas e Ele dá a cada um conforme Ele pesa na balança que lhe é devido. Então a pessoa que vive pela carne, ela vai preferir a feitiçaria do que confiar em Deus. Inimizades, ela administra os relacionamentos. A pessoa é que administra quem vai entrar na vida dela, quem é que vai ser amigo, quem não vai ser, com quem ela vai falar, com quem ela não vai falar. Meu irmão, biblicamente você deve o amor a todas as pessoas. É o que a Bíblia diz. Você deve o amor a todas as pessoas. Então, nada de inimizade. Conversa de inimizade. Está repreendido a inimizade. É verdade que você vai encontrar gente que não vai querer, talvez, ter essas amizades todas com você. Mas no seu coração você tem que amar essa pessoa. Porfia ou disputa, né? A pessoa vive disputando ali com alguém. Então, você não tem que mostrar nada para ninguém, nem tem que disputar com ninguém. Você tem que olhar para Jesus e aprender com Jesus como se relacionar. Você não deve ser ciumento. Olha só, irmão, ciúme, gente. O que é o ciúme? Eu quero ter só para mim fulano de tal. Eu quero ter só para mim esse meu filho, essa minha filha. Não, não aceito. Aí está lá o menino, já 19 anos, lá na minha terra diz 19 anos nos couros, né? Lá no Acre, eu me lembro a minha mãe dizia, menino, tu já tem, né? Tu já está com essa idade, fulano de tal já tem 20 anos nos couros. Ou seja, era uma forma de dizer o seguinte, nessa carapaça aí, neste corpo, já tem 20 anos de idade. Aí o cabra aparece com a namorada, a mãe está com ciúme. Está com ciúme da menina. Olha só, você criou um filho para a vida, para viver o ciclo da vida. Vai chegar um tempo que ele vai deixar sua casa, minha filha. Que ele vai se casar e vai ter filhos. E você trate de ser uma amiga para essa sua nora. Ah, mas ela não trata ele como eu trato, pastor. Sim, senhora, isso é verdade. Não vai tratar mesmo, porque ela não é mãe deste rapaz. Ela é a mulher, se já casou. Nunca vai tratar igual. Ela não teve ele 9 meses da barriga. Primeira coisa. Então, para com esse ciúme. Meu irmão, só Jesus na causa. Tem mães que parece que querem casar com os filhos. Que é isso, pastor? Que é isso nada. Aceite o ciclo da vida.
Passarinho cresceu, ele tem que voar, meu filho. Infelizmente, há quem só acorda para isso quando o passarinho voou, né? Porque há uma fase que a psicologia chama de síndrome do ninho vazio. É quando o casal não percebeu que o casamento ia mal, até acabou o casamento. Ambos viviam ao redor do filho. Tudo em casa, chegava em casa e vivia ao redor do filho. Saía de casa, levava o garoto para lá e para cá, e a vida girava em torno do filho. Então eles conversavam, dialogavam, mas por causa do filho. No dia que esse filho saiu, porque o ciclo da vida, aí os dois não se encontram mais, porque não tem mais aquele motivo para entretê-los. E alguns, graças a Deus, buscam ajuda e restauram o casamento. Outros, infelizmente, tendem à separação. Meus irmãos, as obras da carne não têm nada de bom. Não tem nada de bom. Então pare com o ciúme, pare com as iras. A pessoa, mas eu sou assim mesmo, escreveu, não leu, né? Aí o resto você sabe. Meu irmão, pare com isso. Peleja, briga física, peleja, dissensões, fazer divisões entre pessoas, participar de grupos, que é facções, inveja. Meu irmão, não tem inveja de ninguém, não tem inveja do rico, não tem inveja de quem trabalha, não tem inveja, trabalhe também, produza um futuro, gere sustento com as suas mãos, seja instrumento de Deus, mas largue a inveja. E aí vem a bebedice e a glutonaria. Um prazer gerado sempre para o corpo, sempre para as emoções, sempre para o ego se sobressair. Aí vem o verso 22, acompanhe. O fruto do Espírito. Olha só o fruto do Espírito. Eu vou ler aqui de um formato para gerar só uma percepção do que se trata. Olha só. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. E aí, eu quero deixar claro para você, a maioria deles são sentimentos. Eu estou sentindo amor. Eu estou sentindo amor. Eu estou sentindo alegria. Eu estou sentindo paz. A tradução do texto grego, da palavra grega para paz, é estar completo. Estar completo. É uma condição, é um estado de espírito que o Espírito Santo vai gerar na vida do crente que der liberdade ao Espírito de Deus. Olha só, amor, alegria, paz, longanimidade. O que significa longanimidade? Uma tradução bem interessante para o português seria uma pessoa que consegue ser longânimo. Ela, por longo tempo, ela faz o bem. Ela se sente na capacidade de promover o bem. Veja bem que, lendo o fruto do Espírito, nós estamos lendo exatamente a conduta de Jesus. Porque ele, olha só o que diz Hebreus, conforme nós lemos. Considerai atentamente a Cristo, que suportou a oposição dos pecadores. Como é que eu vou suportar a oposição dos pecadores, meu irmão? Desse jeito. No meu coração tem amor. Por isso nós trabalhamos hoje pela manhã, que você tem que ser sarado no seu passado.
Quem não é sarado no passado tem mágoa, se tem mágoa, falta perdão de Deus aí também, porque o que não perdoa também não é perdoado por Deus. Não fique chateado não, porque Deus é que sabe e nós temos só que nos submeter. Então, é assim que nós vamos conseguir resistir à oposição dos pecadores. É assim, com o coração, com fruto do Espírito, com amor, com alegria, com paz. Está faltando tudo para você, mas você tem paz no coração. Porque você sabe que você tem o dono de tudo com você. E que Ele é que neste momento está projetando o que vai fazer com você. Você está nas mãos dele como José estava no Egito. Talvez você está na fase de estar preso. Talvez você está na fase de estar na casa de Potifar. Mas vai chegar o tempo que ele te colocará no controle, não controlado. José não podia fazer o que queria, ele era escravo na casa de Potifar. José tinha que receber ordens e obedecê-las. Depois piorou ainda mais, ele foi preso. Mas ele se manteve na presença de Deus. Prenderam lá um copeiro e um padeiro, e ele foi usado por Deus para esses dois homens. Meu irmão, a pessoa que vive guiada pelo Espírito, se ela estiver perto dela, uma pessoa naquela condição do copeiro, do padeiro, e ele perguntar, eu tive um sonho, aliás, começar a dizer, eu tive um sonho essa noite, não sei o que é. Essa pessoa não terá as palavras de José para dizer. José foi usado por Deus para dizer o que Deus iria fazer com ambos. E ele estava onde? No cárcere, preso injustamente. Nós precisamos do fruto do Espírito, irmãos. Diga amém aí, eu recebo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. A pessoa, ela, da mesma forma, ela faz o bem de forma abençoada. Bondade, fidelidade. Irmãos, uma pessoa fiel é uma pessoa que está debaixo do domínio do Espírito. Quem está debaixo do domínio do Espírito consegue ser fiel. Mansidão, pessoa mansa. Agora, por que é que só no final está escrito domínio próprio, hein? Nós estamos falando da Escritura Sagrada. Aqui não tem um trecho que não foi milimetricamente calculado por Deus. Por que é que não está no começo? Domínio próprio. Ó, fulano, em primeiro lugar, você tem que ter domínio próprio. Não, irmão. Está no final. Sabe por quê? Por que é que muitas pessoas não conseguem ter domínio próprio? Porque, primeiro, estão andando parte do dia na carne. E de vez em quando querem as coisas do Espírito. Não pode ser assim. Ou eu estou andando no Espírito, ou eu estou na carne. Ou eu sou guiado pelo Espírito, ou eu sou guiado pela carne. Não dá para viver nos dois. Meus irmãos, o texto bíblico está dizendo que existe uma capacidade gerada pelo Espírito Santo. Essa capacidade, ela é dada quem está debaixo do mover do Espírito. Você que não gosta de orar, meu irmão, você está perdido. Que é isso, pastor? O senhor vai me dar uma palavra dessa? Eu estou sendo profeta na sua vida, eu estou lhe alertando. Você que quer um jardim do Éden aí, meu filho? Você quer ter a sua família com você? Você tem que ter a coroa disso, que é o Senhor Jesus, que é o Senhor nosso Deus. E a forma de sermos recebidos por Deus é com Jesus na nossa vida, sendo genuinamente discípulo.
Meu irmão, em nome de Jesus, o domínio próprio é a última citação do fruto do Espírito. Porque convenhamos, queridos, por que é que não se tem domínio próprio? Porque não tem amor. Por que é que não consegue ter domínio próprio? Porque não tem alegria dada por Deus. Por que é que não consegue ter domínio? Porque não tem paz, reclama o dia todo. Não é completo. Por que é que não consegue ter domínio próprio? Porque não consegue se manter fazendo o bem durante muito tempo. As duas palavras aí, longanimidade, benignidade, bondade, as três, elas declaram que essa pessoa tem a capacidade nela de fazer o bem a outras pessoas. Quando eu disse que você está perdido se você não gosta de orar, porque eu creio que diante do que você já ouviu aqui, você está vendo que você tem muito assunto para orar. Irmãos, eu teve um tempo que eu não gostava de orar. Bem no começo, eu me lembro que eu começava a orar e acabava os motivos. Aí sabe o que eu fiz? Peguei um caderno, escrevi todas as coisas que eu precisava, que Deus agisse. Salvação dos meus familiares, escrevi o nome de todo mundo. E olha que a família é grande. Coloquei lá as situações diversas, deu muito mais do que uma folha. Então eu ficava olhando para aquela folha, eu era novo na fé, né? Eu ficava olhando para aquela folha e orava cada um dos motivos. Porque eu já tinha entendido que eu não estava acostumado a orar e que eu precisava me acostumar a orar. Aí acabava aquela folha e eu ficava pensando, e agora eu vou orar de novo? Não tinha conhecimento. Aí eu peguei o CD, da época do CD, né? E coloquei o CDzinho lá, quando acabava o CD eu botava de novo. E eu facilmente me adequei a orar 1 hora pelo menos. Rapidamente me adequei, tranquilo para mim. Para mim não tem nenhuma dificuldade de orar 1 hora. Porque eu entendi que eu tenho que gostar de orar. Pastor, não é tão fácil assim, presta atenção aí, meu filho. Como é que você não vai gostar de falar com Deus, que é seu Pai, que lhe deu todas as coisas, que criou os céus e a terra, que é o Senhor Todo-Poderoso, que é o dono de todas as coisas, que é o Príncipe da Paz, que é o Pai de eternidade, que é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis, que Ele, acima de tudo, é o seu Abba Pai. Como é que você não vai gostar de falar com Ele? Ah, dói o joelho, ah, dói as costas. Meu irmão, repreenda você mesmo. E declare sobre a sua vida, eu preciso ser guiado pelo Espírito. E eu não vou parar de buscar enquanto não houver um avivamento na minha vida. Domínio próprio, irmãos, é fácil. Quando na minha vida o fruto do Espírito está na sua plena manifestação. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Quero lembrar você que disso depende a sua vida. O que você tanto almeja, essa prosperidade que eu disse aqui, eu creio que todos querem para si. Ter Deus, comunhão com Deus, a família próxima, a família abençoada, num lugar abençoado. E esse lugar não é um lugar físico, é uma condição que Deus nos constituiu. No Novo Testamento nós estamos nessa condição. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, que nós somos reis e sacerdotes. Está falando de uma condição espiritual, que o Senhor nos constituiu como portadores do Evangelho. Nós somos essas pessoas. O Jardim do Éden foi implantado em nós. Mas eu estou citando isso somente para dizer, meu irmão, considerai, pois, Jesus. Considerai atentamente Jesus,
que se manteve firme, mesmo com toda a oposição dos pecadores. E para ser assim, eu tenho que primeiro sair da condição de pecador, de ter na minha vida a prática do pecado, e ser agora uma pessoa que segue a Cristo genuinamente. E eu quero orar com você nessa hora. No nosso próximo encontro, na quarta-feira, nós vamos ver sobre a nutrição para esse agir do Espírito. Meu irmão, eu queria pedir que você tomasse o Salmo 119. Olhe para mim aqui, em nome de Jesus. Você está dentro ainda da terapia do cuidado de Deus aí. Estou chamando de terapia de Deus, né? Você vai pegar o Salmo 119. Ó, Salmo 119, o que vem à tua mente? O que vem à sua mente? Salmo 119. O que vem à sua mente? Pastor, o salmo é enorme. Salmo enorme. Infelizmente, irmãos, por causa disso, o inimigo tem se aproveitado, porque muitos não têm abraçado este salmo como sendo o salmo de declaração de fé diante de Deus a respeito da Escritura. A maior parte do salmo fala sobre a necessidade do meu coração se render a Deus. Eu vou pedir que você, hoje ainda, leia uma parte do Salmo 119. Amanhã, depois, até quarta-feira. E se Deus quiser, nós teremos aqui quarta-feira, irmãos, uma noite poderosa em Deus. Porque você vai ter nutrido o seu coração com o Salmo 119. Olha só, há muito material no Salmo 119. Nós estamos agora, neste momento, trilhando o caminho na Escritura, visando munir você com as ferramentas da palavra, para você entender os passos que você tem que dar na sua fé. De forma que você saiba o seu problema por revelação de Deus, por mover da palavra de Deus, e você vai entrar numa nova dimensão na sua vida. Meu irmão, em nome de Jesus, eu tenho plena certeza de que o Espírito de Deus está aí preparando você para essa ação, para esse novo tempo, para esse agir poderoso. Então agora feche os seus olhos e vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir agora o teu Espírito agora, trazendo ao coração tudo que é necessário para o mover do Senhor. Aqueles que estão necessitando de uma libertação, sejam livres agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre agora. Seja livre a tua mente. Seja livre os teus pensamentos. Toda opressão maligna, eu declaro agora, bata em retirada desta pessoa. Ao derredor que caminhava, que andava ao derredor dessa pessoa. Eu declaro agora sem efeito. E agora seja o mover do Espírito agora sobre a tua vida. Receba agora em nome de Jesus o mover do Espírito para crer no Senhor, para buscar na sua palavra, para ler a palavra, para se deleitar na palavra do Senhor, para ser instrumento do Senhor, para agir no mover do Senhor. Meu Pai, na autoridade do teu nome, eu, teu servo, entreguei a tua palavra aos teus filhos, e eu te peço, Pai, complete a boa obra que o Senhor começou, meu Pai. Complete, meu Pai, a tua obra neste coração, gerando um crente consolidado, um discípulo autêntico, um servo de Deus autêntico, segundo a tua palavra, segundo o teu mover. Seja assim, meu Deus, em nome de Jesus.